Bom dia. Vamos começar a chegar, vai. Só. Então, tínhamos visto outro dia, começando com algumas histórias de fé, de confiança em Deus mais do que fé. Então, estamos na página 22. Então, tínhamos visto, inclusive, a que ponto chega, se alguém se lembra, quando a pessoa ele sabe ceder e não é rigoroso com sua honra, sua dignidade. E quando ele eventualmente sabe ceder, como isso traz brachá e confia nessa brachá. Então, e eles tiveram um bebê. Um casal que há anos tentava ter filhos, indo a todos os especialistas e rabanim que podiam, procurou pelo Rav Chaim Kanievski, pedindo por uma berachá. E eu acho que a única coisa a ser feita é encontrar alguém que foi ofendido e pedir uma brachá a ele. Ou seja, emenda no mesmo espírito do anterior. Dias depois, esse casal foi a uma festa de casamento e durante o jantar, um homem começou a insultar outro. Quando viu que o sujeito não estava mais se segurando e iria devolver as ofensas, o homem sem filhos voltou-se para ele e disse: Por favor, não responda aos insultos. Aquele que estava sendo ofendido olhou com espanto diante do pedido inusitado, afinal, eles nem se conheciam. Os insultos continuaram e, quando o outro fez menção de responder, o sujeito sem filhos o chamou ao lado e disse: Em vez de retrucar, por favor, me dê uma brachá para que eu tenha filhos. Rav Chaim Kanievski disse que se alguém que for insultado não responder, será capaz de me abençoar para que eu finalmente tenha herdeiros. O insultado perguntou surpreso: Se Rav Chaim não abençoou, eu serei capaz? Chaim Kanievski era considerado o maior rabino que tinha em Bnei Brak, para quem conhece a cidade de Bnei Brak. Era uma pessoa muito espiritualizada e muito elevada. E ele se diz que ele, não sei quantas vezes, centenas de vezes, estudou todo o Shas, todo o Talmud. Em todo caso, ele concordou em dar a berachá ao outro, e meses depois, o casal já podia carregar seu primeiro bebê nos braços. David Amelech também foi muito insultado e provocado durante sua vida, certo? Nessas horas ele se voltava a Hashem e dizia: Va'ani tfilati lecha Hashem et ratzon, Elokim rov chasdecha, aneni be'emet ishrecha. Que significa? Quanto a mim, que sei que minha prece a você, Hashem seja em um momento oportuno. Já tem momentos que são propícios. Oh Deus, em sua abundante bondade, me responda com a sua verdade, com a verdade de sua salvação. Ou já, na verdade, tem momentos específicos onde a gente consegue uma brachá especial. Quando acontece isso? Principalmente quando alguém é envergonhado publicamente e ele engole. Ele se controla, se segura. Então, que momento oportuno esse ao qual o Passuco se refere? As horas nas quais ele estava sendo humilhado e nas quais não respondia, que são as melhores que existem para quem precisa ser atendido em sua tefilá. Se diz que o rei David ele foi maltratado, por não dizer xingado, etc. E ele falava que, na verdade, ele não falava que ele deveria castigar. Ele falou: não vou castigar, porque se alguém vamos dizer, me ofendeu, é porque eu merecia ser ofendido. Eu precisava ser ofendido. Hashem falou para ele me ofender. Isso é um princípio, inclusive básico, a gente acreditar. Você. É? Não, depois. Mas qual o conceito? O conceito é que ninguém te faz o que você não precisa ou não merece passar por isso. Então,
existe o que chama Ashgaha Prati, Divina Providência. Você precisa passar por aquele momento desagradável. Quando você passa por esse momento desagradável, na realidade, isso vem ou para te chamar a atenção, você está indo num caminho errado, ou talvez está te fazendo ser uma pessoa melhor. Talvez isso está te otimizando. Uma vez vi um exemplo muito bonito, tem um lápis. Já viram um lápis? Para o lápis poder funcionar, tem que fazer o quê? Apontar ele. Apontar o lápis, o que faz? Deixa ele mais afiado. Mas, para isso, você vai tirando algumas lascas dele. Já o lápis tem várias virtudes, várias utilidades. Você pode escrever com um lápis, você pode apagar e escrever novamente. Tem condições de muita coisa. Mas, para poder estar afiado, na verdade, você tem que saber tirar algumas lascas dele. Às vezes, a gente tem que saber que passamos por momentos que são desafiadores, tira uma lasca da gente, mas isso, como a gente fala, desafiadores, afiam a gente, certo? Vem, a palavra desafiar tem afiar dentro, porque isso vem afiar a gente. O desafio te afia. Interessante, no português tem essa, como chama, esse chore chamilá, como se diz em hebraico. Jogo de palavras. Eu não sei se é um jogo, mas tem uma verdade profunda no assunto. Então, quando você admite e aceita que aquilo vem para te fazer bem e como chama? Te refina, isso na verdade você não se contraria. Pode ser que é difícil engolir, é difícil se segurar quando você é envergonhado, etc. Mas isso vem te melhorar como pessoa, ok? Então, dizem nossos sábios, Eob et הביקורת, כי תעמידך על גובה האמת. Ame a crítica, porque ela vai te colocar num patamar certo. Ou seja, quando alguém te criticar, você diz o quê? Ah, está me esculhambando, está destruindo todo o meu trabalho, está me colocando para baixo. E não necessariamente vem para te colocar para baixo. Talvez te colocar no nível que realmente você está. Você achava que estava mais do que isso. Porque por isso você diz, me colocou para baixo. Você achava que estava mais alto. E não é que te colocou para baixo, talvez te colocou no lugar certo. Perceber que ainda tem alguma coisa para melhorar, alguma coisa para otimizar. Então, Humildade. é? A lição da humildade. Né? Humildade é o que você tem que ter para saber aceitar e aprender com isso. Entendeu? Isso não é lição de humildade, mas é lição de realmente, por exemplo, você está falando um Dvar Torah, está falando em público, e fala uma frase errada. Tem gente que se ofende se vai ser corrigida. Pelo contrário, é bom, né? Mas quando te corrigem, aí sim você aprende. Mas tem gente que o orgulho dele é tão grande que ele não aceita. Então, se você vai corrigir a expressão que ele utilizou, a tradução, etc., ele se ofende. Hoje, posso dizer humildemente que tenho um ótimo português. Para um gringo, meu português é melhor que muito brasileiro. Mas por quê? Porque eu me importei muito com as críticas que eu tive para aprender. Não é que simplesmente falei de qualquer jeito, vai, fala. O pessoal entendeu o que eu quis dizer. Tem gente que diz, todo mundo entende. Tem gente que anda acha um charme falar com um sotaque. E faz questão de manter o sotaque. Porque isso tem um charme. Eu acho que tem que tentar ser o melhor possível, a melhor versão de você. Então, quando você fala de uma forma mais apropriada, mais, mais correta. Então, quando você tem congruência entre masculino e feminino, singular e plural, passado, presente e futuro, tem gente que quando fala, você não sabe, entendeu? Acompanharam ou acompanharão. Você falou duas coisas totalmente diferentes, certo? Do jeito que as pessoas falam, apanharam. Tem uma diferença.
Então tem que ter o cuidado. Isso que isso faz? Se você aprende, que nem o lápis, que isso te tirou uma lasca, mas isso te afiou. Você aprendeu qual a diferença entre acompanhar e acompanhar a mim. Não é simplesmente o som. Um está falando no passado e outro está falando no futuro. Parece uma diferença muito simples, muito sutil, mas tem diferença. Tá claro? Amigo, tem gente que fala isso, realmente ele quer melhorar a pessoa que ele está falando, é uma crítica boa. Perdão, por isso, calma. Eu quero esclarecer um conceito. Toda crítica, eventualmente, pode ser boa. Depende de dois fatores. Como é feita e como é recebida. Por quê? Mesmo quando você faz a crítica de uma forma negativa, eu posso aprender dela algo positivo. Mesmo quando você está desaforando, você está sendo agressivo, discurso estúpido, etc., Intenção de humilhar. com a intenção de envergonhar e humilhar, mas mesmo assim, eu posso dizer, mas espera aí, é verdade que ele se envergonha, mas eu errei e posso melhorar. Depende do meu trabalho, o que eu faço com essa crítica. Agora, muitas vezes a crítica é feita de uma forma agradável, respeitosa, e mesmo assim a pessoa não aceita, porque ele é tão convencido de si próprio que ele não aceita. Não. Como vai vir, por exemplo, o gringo e me corrigir? Entendeu? Por quê? Porque o orgulho dele é tão grande que ele não consegue ver que alguém corrija ele. Está claro? Quem abre mão nunca sai perdendo. Às vezes, quando você cede, você diz, está me fazendo gato e sapato. Exemplo prático no casamento. Certo? Quando você cede no casamento, famosa pergunta do milhão, qual é? Para ter um casamento feliz, qual é a pergunta do milhão? Você quer ser feliz ou quer ter razão? É simples. Outro dia alguém veio de Israel, trouxe uma camiseta que distribuíram no casamento, sabe, também com a foto dos noivos e tudo. Sabe, aquelas estampadas e atrás tinha, parecia o dicionário. Casamento. Certo? Substantivo, ponto. Um relacionamento entre duas pessoas, onde uma sempre tem razão e a outra é o marido. Estou traduzindo do hebraico, mas achei fantástico. Então, tem que saber disso. Em Bnei Brak, há um famoso salão de eventos e festas chamado Bakshal. Ele é formado por uma sala maior e outra menor. Assim, duas noivas que queriam se casar na mesma data disputavam por uma vaga no salão maior. Elas concordaram em se submeter a um sorteio para determinar com qual salão cada uma ficaria. A que acabou ficando com o salão menor pôs-se a chorar, sendo consolada por seu pai. O que você queria? Foi um sorteio. Todo mina shamayim. Já, na hora que você sorteou, o que é sorteio? O que significa sorte? Significa que você não tem sorte? Significa que você não é merecedor? Significa que, por alguma razão, nos céus decidiram que isso é melhor para você. Ponto. Simples. A moça disse aos soluços, mas eu queria, pai, não teremos lugar para todos os nossos convidados. Por favor, fale com a outra noiva. Quem sabe ela abre mão do salão maior. Certo? Muitas vezes acontece isso. Orgulho, vaidade, enfim. Assim o pai fez, procurando o pai da outra noiva. Ok? Quem abre mão nunca sai perdendo. Mevitur leolam lo mafsidim. Disse a outra família, concordando em ceder o salão. Viram que a outra fazia tanta questão, cederam. 2 dias antes do casamento, um americano rico telefonou para o salão Vaxar, dizendo: dentro de 2 dias, meu filho se casará aqui nos Estados Unidos.
E quando há um casamento em nossa família, temos o costume de pagar uma festa aí em Eretz Israel para quem não tem tantas condições. Dessa forma, vamos arcar com todas as despesas, comida, bebida, fotos, música e orquestra da festa que será realizada nessa mesma data em um salão menor. Porque o fato que tem um salão menor significa que eles têm menos condições, têm menos recursos, têm menos convidados, o salão é menor, estou fazendo mais simples. Assim, a noiva que abriu mão não pagou nada. Ganhou festa. Do Vitur, mi Vitur, Leolam não mofsidim. Mas é uma realidade. Então, uma questão muito interessante que até que ponto chega o orgulho de uma pessoa também, por outro lado. Não estou querendo analisar, mas muitas vezes a gente não repara, porque a primeira coisa que vem na cabeça, diria nosso querido analista aqui, o quê? Se a moça topou participar do sorteio, deveria se contentar com o resultado que desse. Se não, para que participou do sorteio? Ela falou, olha, tenho 50 chances de me dar bem. Para que vou me humilhar? Para que vou pedir? Para que vou insistir? Acabou, 50% de chances. Se, por algum acaso, não sair, aí eu vou apelar. Já, tanto era vaidade, tanto era orgulho e tudo mais. E, na verdade, isso também atrai brachot min shamayim. Quando você sabe abrir mão, quando você sabe ceder, quando você sabe ser tolerante, a Kadosh Baruch Hu te manda brachot. Tem uma frase em português, o vazio, ele consegue conter. Se eu venho aqui com um copo cheio de água e você está com suco, posso te pedir para me servir suco? Posso pedir, mas não tenho onde receber, porque o copo está cheio. Quando você consegue receber, você tem um copo vazio. Quando você é vazio, você é humilde, não é? Se diz, cofre cheio não faz barulho. Já viram criança com cofrinho? Sim? Você começa a jogar um cofre cheio, não é? Mas se tiver cheio, não faz barulho. Aí ele faz barulho, as moedinhas dentro. Quando ele faz barulho, não está vazio. Tem alguma coisa dentro. Bem pouco, bem pouco. Perdão, tem que dizer. Mas cofre cheio, não, o conceito é o contrário. Quando você realmente está cheio, você não faz barulho. Você é humilde, você é quieto, você não aparece. Entendeu? Quando você está totalmente vazio, também não faz barulho. Por quê? Isso não tem nada. Você vai fazer barulho do quê? Que seria o conceito de humildade. Ser humilde que é? Quando que é ser humilde? Você anula. Quando você se anula. Quando você teria do que aparecer, quando você, por exemplo, você tem um conteúdo e você se considera que estou vazio. Vazio, não faz barulho, não tem nada. Agora, o cara que não tem nada mesmo, vai fazer barulho do quê? Não tem nada. Entendeu? Que foi no analista, porque ele tinha complexo de inferioridade. Daí ele sai lá todo feliz. Velho. O que aconteceu? Ele me falou que eu sou inferior de verdade. Eu vou te... tem vários conceitos aí que a gente pode trabalhar, mas a gente tem que saber que a humildade é uma das grandes e maiores virtudes. Inclusive, nós vemos na Torá muitas definições de virtudes. Qual é a grande virtude de Noah? Íntegro. Qual é a virtude de Abraão? Hebreu. A Torá diz, Abraão é ivri, que significa hebreu, que era do outro lado. Ele não se misturava. Ele era do outro lado. Ele não fazia questão de ir com a massa. Ele tinha a sua mentalidade, tinha seus princípios, tinha seus valores. Numa sociedade totalmente pagã, ele era monoteísta. Ele estava do outro lado. Esse era Abraão. Qual era o atributo de Moshe? Humildade. A Torá descreve qual é o atributo de Moshe. Vaish Moshe anav meod. Não humilde, muito humilde.
Já, você tem que saber quem você é, mas por isso não se sente, não é melhor do que ninguém. Ok? A pessoa tem que ter consciência de seus erros para poder melhorá-los e suas virtudes para otimizá-los, para aproveitá-los. Ok? Você conta a história que tinha um Hafetz Haim, certo? O Meir Cohen de Rodin. Ele escreveu um livro, uma obra sobre Lashon Hara, sobre, como chama, maledicência, falar mal dos outros. E ele se conta que ele mesmo, no início, ele escreveu o livro e ele mesmo ia vendendo de casa em casa. Se conta que uma oportunidade, ele falou, bateu numa casa, falou, eu queria vender meu livro. Falou, seu livro? E do que trata seu livro? Tem uma apresentação, tudo. Falou, meu livro trata sobre Lashon Hara, falar mal dos outros. Falou, olha, aqui em casa não tem problema, mas aquele vizinho lá, só pode vender para ele. Ele fazia mesmo disso de casa em casa? Sim, no início, se conta que sim. Imagina, a roupa sair mais forte. Ele precisava de Parnassá. Naquela época, entendeu? Os governos da Europa, depois da guerra, aqui no Brasil, pegava gravata, meia, cueca, ia de casa em casa, batia palma, vai gravata, vai meia, vai cueca, e assim tudo. Meu jeito de fazer isso. O dono da Casa Bahia começou assim. O seu era Mascate, o seu próprio Samuel Klein começou assim. E ele tinha foto dele na sala dele com a charrete que ele usava para. Já isso quando ele já era. Ele contou quando já estava bem. Porque no início levava na mão, na malinha. Aí quando já tinha mercadoria, já levava na charrete. Já saía com um avanço. Imagina, depois tinha foto da primeira Casa Bahia, a primeira lojinha que ele abriu. Opa. Mas o conceito na prática, ele era, antigamente era assim mesmo, era humilde. Você conta que o Hafetz Haim, numa oportunidade, estava na cidade, quando já era, ficou um pouco mais famoso, e aí veio ele estava viajando para a cidade de volta, me parece que era. E alguém perguntou, estava conversando na charrete, viajando, estou indo na cidade visitar o grande rabino, o Hafetz Haim. Ele falou, grande rabino? É tão grande assim. Aí o homem falou, como não é tão grande assim? Imagina como você fala assim do rabino, deu um tapa nele. Aí chegou finalmente na cidade e, bom, cada um se foi para seu lado, tudo mais. E, bom, ele chega na casa para ir na entrevista, ele vai, se hospeda onde está e vai visitar o rabino. E ele chega lá e, grande surpresa de ver quem é o rabino, o cara que levou, o mesmo que levou a tapa. Aí ele fala, aí ele, naquela época não tinha fotos, sabe? Vê a foto no Instagram primeiro, sabe? E hoje em dia, quando vai te apresentar uma moça, primeiro puxa o Instagram, sabe? Então, aí ele não sabia como pedir desculpas. Aí o Hafetz Haim, muito humilde, respondeu para ele e falou, olha, você me deu uma grande lição. Queria te agradecer. O homem não podia entender como me agradecer. Falou, você me ensinou que a Lashon Hara não se pode fazer sequer de si mesmo. Porque ele tentou se mancar humilde e falou mal de si próprio. Não é tão grande assim, não é tudo isso que dizem. Sabe? Ele falou, você me ensinou que não pode falar Lashon Hara sequer de si mesmo. Isso é uma história marcante e bonita. Vamos lá, mais uma, e depois vou passar por uma lição especial que eu vi esses dias. Um senhor divorciado e solitário foi praticamente adotado por uma família passando a viver em sua casa. No entanto, certo dia ele acordou muito mal-humorado, tanto que discutiu com os membros da casa, pegou suas coisas e foi embora. Se ofendeu? Acabou. Às vésperas de Yom Kippur, a mãe daquele clã disse ao marido que valeria a pena procurar por aquele homem e pedir desculpas. Mesmo que ninguém tivesse feito nada para ele se ofendeu. Ele sozinho. Não é que ele foi ofendido, ele se sentiu ofendido. Então, temos uma filha com quase 30 anos que não se casou.
Quem sabe, pelo mérito disso, ela encontrará um bom noivo. O marido esbravejou, mas eu não fiz nada. Abrimos a nossa casa para ele, demos comida, abrigo, um quarto. E ele que nos deve desculpas. Mas a esposa insistiu. Seja humilde e vá procurá-lo. Parece uma história de São Paulo. Em Buenos Aires, ninguém precisaria falar para quem seja humilde. Meia hora antes do início de Yom Kippur, esse homem conseguiu localizar o senhor divorciado e se desculpou pelo telefone. Eu desculpo completamente. E, por favor, você também me desculpe. Sei que naquele dia acordei com o pé esquerdo, disse o outro, que, logo após a festa de Sukkot daquele ano, viajou dos Estados Unidos até Israel para participar da festa de noivado da filha de seu amigo. E disse, estou muito contente, porque, além do noivado de sua filha, também tinha novidades. Eu mesmo noivarei amanhã, disse agora o ex-divorciado. Então, a gente tem que saber que, com humildade, tem que ter confiança na Hashem e saber que Hashem... Eu gosto de uma frase que eu digo sempre, que Deus escreve certo por linhas tortas, dizem as pessoas. E eu digo, Deus escreve certo por linhas certas. O ser humano, às vezes, enxerga torto. As linhas não são tortas, as linhas são certas. Um bom dia. Agora, um presente para quem